E aí, você tá bem? Então, 7 anos. O Cellbit, que é um dos maiores youtubers e streamers do Brasil, teve um relacionamento tóxico com uma pessoa em 2015, mas depois do término, quando o certo era cada um ir pro seu canto e seguir a sua vida, essa pessoa, ao invés disso, resolveu ficar acusando o Cellbit de várias coisas. Vira e volta, ela fazia um post aqui, um post ali, acusando o Cellbit de uma mentira, e depois de um tempo em que o post ficava no ar, ela excluía. Ela só deixava as postagens contendo mentiras sobre o cara no ar até ela ter a certeza de que as pessoas já tiraram prints para depois fazer a vida do cara um inferno. E como ela também é uma influenciadora grande, os seguidores dela hateavam o Cellbit, achando que todas as acusações que ela fazia sobre ele era a verdade. Então, depois de 7 anos fazendo várias acusações, essa menina esse ano fez a pior de todas. Ela acusou o Cellbit de ter abusado dela. Logo depois que o Cellbit viu essa acusação por parte dessa pessoa, ele não se permitiu se manter em silêncio novamente e ele finalmente resolveu mostrar o seu lado da história. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Na vida, a gente sempre vai se deparar várias vezes com uma pessoa que não é muito boa, ou seja, uma pessoa tóxica, e em muitas ocasiões o que acontece é que essa pessoa pode ser alguém muito próximo de você, como um pai, por exemplo, uma mãe e um irmão, ou até mesmo namorado e namorada, mas até a gente parar e perceber isso, o Cellbit escreveu um PDF de 19 páginas expondo os fatos nos quais ele vivenciou, e lá ele explicou todos os eventos nos quais a ex-namorada dele expôs. Tudo começou em 2015, quando o Cellbit conheceu a Sassá em um evento de eSports, no qual se chamava XMA Mega Arena. Eles tinham acabado de se conhecer e já estavam um flertando com o outro. Um tempo depois, uma pessoa alertou o Cellbit de que a Sassá tinha um namorado. Ela era a namorada de um jogador profissional de LoL e tinha ido naquele evento XMA Mega Arena como uma acompanhante desse jogador. O Cellbit então perguntou a Sassá sobre isso e ela disse que era só um rolo, mas na realidade não era rolo nenhum. Eles eram namorados mesmo, mas nessa época o Cellbit quis acreditar na palavra dela. A Sassá falou pro Cellbit que ela ia terminar com esse jogador porque, segundo ela, esse jogador era escroto com ela. Segundo ela só estava esperando o momento certo para terminar esse relacionamento, porque naquele momento aquele cara estava jogando um campeonato e se ela terminasse com ele ali, isso ia eventualmente afetar o desempenho dele durante as partidas. Essa garota foi a primeira namorada do Cellbit e ele tinha 18 anos na época. O cara não sabia de nada, ele não tinha experiência para saber que ele estava entrando numa fria querendo namorar com essa garota. No meio disso tudo, a Sassá pediu pro Cellbit viajar até a cidade dela para que eles se encontrassem. Então, depois de uns dias, eles se encontraram em um lugar que se chama Monte Alto. Essa é uma pequena cidade do interior no qual ela morava, daí eles ficaram juntos numa pousada e foi nessa pousada que o Cellbit perdeu a virgindade. Foi aí que a Sassá traiu o namorado dela, que era o jogador profissional, com o Cellbit. Voltando um pouco agora para o presente, a última acusação que a Sassá fez contra o Cellbit foi que ele tinha abusado dela durante o relacionamento que eles tiveram. Ela escreveu o seguinte: eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas, como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofri uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda achando que iria agradar. Tomem vergonha na cara, bando de imbecil. O que acontece é que em todos os relatos da Sassá contra o Cellbit, ela não conseguiu provar nada sobre o que ela tá alegando ser verdade. Eu só trabalho com fatos concretos e se uma pessoa não tem capacidade de provar nem sequer um pouco do que ela tá falando, logo não tem muito o que se fazer. Fora que, além dela postar esse tipo de coisa sem nenhuma prova, no final, quando o post sempre repercutia, ela não sustentava, pegava e excluía o post. O loop gira sempre em torno disso. A Sassá posta ou fala alguma coisa ruim envolvendo o Cellbit, a galera dá atenção no que a Sassá tá falando, abraçam a causa e cancelam o Cellbit. Esse tipo de coisa se repetia no passado exatamente como tá acontecendo agora. A única diferença é que dessa vez, diferente de todas as anteriores, o Cellbit deu uma resposta para ela.
No passado, o Selbit achava que tinha alguma coisa errada com ele. Já até chegou a pensar se ele era gay ou se tinha alguma outra coisa errada acontecendo, porém depois de se relacionar sexualmente, ele viu que ele era assim mesmo e depois o Selbit foi estudar mais a fundo sobre isso e conversou até com uma psicóloga sobre o assunto e com isso ele descobriu que ele é assexual. Também não é porque o Selbit é assexual que ele não se interesse romanticamente por uma pessoa. Pelo contrário, ele quis um relacionamento com a Sassá porque ele gostava dela. No relacionamento deles, eles tinham relações constantemente sempre que a Sassá queria, era ela que iniciava. A Sassá sempre ficava cobrando o Selbit sobre o que tinha de errado com ele, e ela também trazia esse tipo de assunto no meio da roda de amigos na intenção de humilhar o Selbit perante o pessoal. Ela vinha com piadas e às vezes muito mais expositivas, e até teve uma vez em que eles saíram com umas pessoas e a Sassá pediu para uma dessas pessoas que estava lá para dar uma aula de sexo pro Selbit, para ver se ele aprende a fazer as coisas com mais vontade. A Sassá vira e volta pedia pro Selbit fazer exames e tratamentos médicos para tentar consertar ele, e o Selbit comentou que todas as relações sexuais que ele teve com ela era até ela ficar satisfeita, e daí ela pedia para ele terminar sozinho. Enquanto eles estavam juntos, várias vezes o Selbit conversou com ela sobre ele ser assexual, mas ela nunca acreditou que isso era possível e sempre insistia que tinha alguma coisa de errado com ele. Mesmo depois de ter terminado o namoro com a Sassá, em 2018, quando o Selbit conversou com ela de novo, ela ainda continuava invalidando que ele é assexual, e isso a gente consegue ver nesse print que o Selbit tirou. O nome verdadeiro da Sassá é Flávia Heloísa Gatto, e ela perguntou o seguinte: não tem jeito normal de perguntar sobre, eu tô curiosa, mas você é sexual mesmo ou era outro rolê? E o Selbit respondeu: de não gostar de sexo? Sou. Segundo o Selbit, ele já perdeu as contas de quantas vezes ele não se sentiu obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando ele não queria, porque se ele não fizesse, ele tinha medo dela trair ele. O Selbit foi abusado por uma mulher. Em 2019, o Selbit contou uma parte dessa história para alguns moderadores e pessoas da comunidade dele nas quais ele confiava no chat off-stream da Twitch. Na época, o Selbit tinha 9 anos e morava no interior. Tudo começou quando o Selbit, o vizinho dele que também tinha 9 anos, e a irmã mais velha desse vizinho, que é a pessoa mais velha da história, resolveram brincar de casamento. Na brincadeira, o Selbit foi o noivo, a irmã do vizinho era a noiva e o vizinho era o padre. Os pais desses vizinhos do Selbit tinham saído de casa e naquela hora eram apenas os 3 no galinheiro da casa de estação de trem abandonada. Depois da cerimônia de casamento não rolou beijo, mas o Selbit e a garota foram pro quarto dos pais dela para terem uma lua de mel, enquanto o vizinho do Selbit ficou do lado de fora. Naquela época, o Selbit não sabia o que era sexo, ele só sabia que as pessoas ficavam peladas na cama. Então o Selbit e a garota ficaram nus enquanto se esfregavam, fingindo que estavam fazendo sexo. Na cabeça do Selbit, que só tinha 9 anos de idade, ele achou que aquilo era sexo de verdade e ele ficou com muita vergonha. A garota era bem mais velha e o Selbit não sabia o porquê dela estar fazendo aquilo. Ele não queria de jeito nenhum expor esse passado dele na internet. Essa é uma história que ele evita falar porque foi algo que deixou muitos traumas nele. Eram poucas pessoas que sabiam dessa história e o pior de tudo é que a Sassá sabia disso. Chega a ser inacreditável. Eu me pergunto como uma pessoa que sabe sobre esse passado dele é capaz de acusar o cara de uma coisa na qual ele sofreu de verdade. E ainda tem muito mais coisas. Voltando agora ao passado, depois de terem ficado em uma pousada em Monte Alto, que é uma cidade no interior na qual eu já mencionei antes, a Sassá ficava dando desculpas do motivo de não ter terminado o namoro com o jogador e chegou uma hora em que ela pediu pro Selbit ajudar ela a escrever uma mensagem de término pro namorado dela para que, finalmente, ele e a Sassá possam ter um relacionamento de verdade. Teve até algumas pessoas do cenário do LoL que avisaram pro Selbit que a Sassá trocava de namorado com frequência e que até já ouviram histórias de traições por parte dela. O Selbit disse que ficou paranoico quando descobriu isso, mas ele ainda assim quis ficar com ela. A Sassá foi morar com a sua irmã enquanto fazia
fazia faculdade, enquanto o Selbit e alguns amigos decidiram morar juntos num apartamento. Sempre nas acusações que a Sassá fazia pro Selbit depois deles terem terminado o namoro, esses relatos eram sempre distorcidos e descritos de maneira ambígua. Ela usava palavras como abusador e agressor para dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Em uma das acusações, a Sassá disse que o Selbit expulsou ela de casa. Ela alegou que ela foi trancada em um banheiro, que o Selbit xingava ela e que ele jogou as coisas dela fora. Ela descreveu o seguinte: ele me acordou puto porque eu tinha avisado a um amigo que não poderia mais conversar com ele porque meu ex era ciumento. Daí ele me expulsou da casa dele descalça e jogou minhas coisas no lixo do apartamento. Essa foi uma das provas que o Selbit deixou no seu PDF. No meio dessa mensagem que ela escreveu, ela citou o Selbit como um ex-namorado. Quando eu li isso, eu achei meio estranho, mas essa postagem que a Sassá fez é de 2023 e eu acho que ela quis descrever o Selbit como um ex para não ficar tão claro que era ele. Em todas as postagens que a Sassá fez sobre o Selbit, ela nunca mencionou o nome dele, mas fica claro que é ele. Ela fica queimando ele toda hora e essa história toda que ela contou é uma distorção de um mesmo acontecimento. Para explicar o que aconteceu de verdade, eu preciso te contar um contexto primeiro. Como a Sassá e o Selbit moravam perto um do outro, ela dormia na casa dele algumas vezes e durante o relacionamento deles, a Sassá vira e volta contava umas histórias de um ex-namorado dela. Ela falava que ele era um abusador, que cheirava coca, que assediou ela sexualmente, que invadiu a casa dela e até ameaçou tirar a própria vida se ela não ficasse com ele. Resumindo, ela falava que esse cara era tudo de ruim. A Sassá disse pro Selbit que ela tinha bloqueado esse cara de tudo, mas que ele tentava conversar com ela depois de anos e que esse cara tinha perseguido ela até na casa dela uma vez e até aí beleza. Mas teve uma hora que a Sassá tava mexendo no celular do lado do Selbit e uma mensagem do Facebook Messenger apareceu na tela do celular e era uma mensagem desse ex da Sassá. Era uma mensagem dele respondendo uma mensagem dela. A Sassá arrastou essa mensagem pra cima o mais rápido que ela conseguiu pra tirar da tela, mas o Selbit viu a mensagem. Nesse dia, o Selbit descobriu que esse cara não estava bloqueado e eles estavam conversando sobre voltarem a ter um relacionamento. Daí o Selbit ficou muito estressado e confrontou ela sobre ela estar traindo ele. Então o Selbit mandou ela sair do apartamento dele e ir pra casa, e com isso a Sassá começou a gritar e chorar, meteu um tapa na cara dele, se trancou no banheiro e falou que não ia embora. O Selbit bateu na porta do banheiro e falou pra ela pegar as coisas dela e sair da casa dele. No entanto, ela não queria sair de jeito nenhum. Daí o Selbit disse que ia deixar as coisas do lado de fora do apartamento e quando ela decidisse sair, ela fosse lá pegar. Ele foi e colocou a mochila dela na garagem e então foi desses acontecimentos que a Sassá pegou e distorceu tudo colocando o Selbit como um vilão. Até porque sobre ele ter trancado ela não faz o menor sentido, já que o Selbit mesmo afirmou que a fechadura da porta era de dentro para fora, então o Selbit de fora seria incapaz de trancar ela lá dentro. Depois disso eles se separaram, mas ainda mantiveram o contato e com isso a Sassá ficou mandando várias mensagens de desculpa falando que o Selbit entendeu errado, que ela só estava conversando com o ex dela porque ela tinha medo dele fazer alguma coisa com o Selbit e no final de tudo a Sassá e o Selbit voltaram a namorar. É inacreditável, é incrível. Enfim. Agora as coisas pioram ainda mais. A Sassá mentia o tempo todo. Ela tinha surtos cada vez mais violentos, como gritar com Selbit porque ele colocou ketchup no prato de batata frita. Ela criava situações de chantagem escondendo o caderno de trabalho dele até ele fazer uma coisa que ela queria. Falava pro Selbit que outros streamers davam em cima dela só pra ver a reação dele. Teve até uma vez que ela flertou tanto com um influenciador que ele tentou
beijar ela na frente do Cellbit, e quando o Cellbit confrontou ele, ele disse que achou que ele e a Sassá tinham um relacionamento aberto. Isso aqui é pra você ver o nível em que a Sassá estava. Em outro momento, o Cellbit estava saindo do banheiro de uma festa e viu a Sassá passando o número dela para um cara que ela tinha acabado de conhecer, e eles brigaram por causa disso. A desculpa dela foi de que esse cara que ela passou o número estava triste, e ela foi conversar com ele dizendo que se ele precisasse de alguma coisa era só mandar mensagem para ela. Depois disso, o Cellbit foi para um lado da festa, e quando ele voltou, ele não conseguiu encontrar a Sassá de jeito nenhum. O Cellbit achou que ela tinha voltado para casa com um amigo. Então o Cellbit voltou para casa, e uma hora depois um amigo dela deixou ela no apartamento do Cellbit. A Sassá disse que ela estava na festa ainda, só que ela estava no segundo andar e que lá ela estava desabafando com um amigo. Só que nesse segundo andar não tinha festa nenhuma, afinal a festa aconteceu no andar de baixo, e foi por isso que o Cellbit não procurou ela lá no andar de cima. Você consegue perceber que exatamente todo o comportamento que a Sassá tem é o de uma pessoa tóxica. As críticas negativas constantes que ela vivia fazendo no Cellbit, sempre invalidando a sexualidade dele, é uma delas. Outro ponto é a manipulação. Depois do Cellbit descobrir que ela queria ter um relacionamento com um outro cara, ela falou que não era bem assim, que ela só tava falando com o ex porque ela tinha medo desse ex fazer alguma coisa com Cellbit. Percebe que a resposta dela perante o confronto do Cellbit sobre ela estar traindo ele, querendo um relacionamento com um outro cara, não faz o menor sentido. Ela literalmente desviou o foco da questão, que era a parte dela conversando com um ex-namorado que ela teve sobre um possível novo relacionamento deles dois, ela e o ex, e transformou numa situação no qual ela se coloca como uma salvadora do Cellbit, que estava protegendo ele desse antigo ex-namorado, sendo que o foco das trocas de mensagens era da Sassá traindo o Cellbit com esse ex dela, e nessas mensagens eles conversavam sobre voltarem a ter um relacionamento. Aonde que ela estava querendo proteger o Cellbit nessa situação? Tu consegue me explicar? A Sassá também demonstrou ter um comportamento controlador, no qual ela chegou a gritar com o Cellbit só porque ele colocou ketchup no prato de batata frita, e também ela escondeu o caderno de trabalho dele até ele fazer o que ela queria. Ela demonstrou ter bastante falta de empatia, e isso acaba linkando com as críticas negativas também. Ela não aceitava de jeito nenhum que o Cellbit é assexual. Dramatização e vitimização. Depois do Cellbit descobrir que ela conversava com outro cara, ela começou a gritar e chorar, deu um tapa na cara dele e se trancou no banheiro, se recusando a ir embora. Todos os comportamentos dessa garota trazem muita negatividade pra vida, e até depois deles terem terminado o namoro de vez, ela ficou ferrando a imagem dele de todas as formas. Eu não sei como o Cellbit aguentou isso durante 7 anos e nunca falou nada. Um pouco depois do Cellbit ter postado seu PDF falando sobre esse assunto, a Sassá se pronunciou e, na moral, ela merecia ganhar um Oscar, porque esse foi o pronunciamento mais murcho que eu já vi em toda a minha vida. Olha só o que ela falou. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são minhas verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada.
Valeu. Sassá, pode parar. É incrível você dizer no seu pronunciamento que você é contra o lixamento, mas foi exatamente isso que você fez durante 7 anos seguidos com Cellbit. Na hora de acusar o cidadão de um monte de coisas e com isso influenciar indiretamente os seus seguidores a hatear o Cellbit, tava tudo certo. Aí agora que o cara decidiu virar público e expôs tudo aquilo relacionado a você, tu vem me dizer que isso é errado. Você só pode tá de sacanagem. Tu tá há 7 anos seguidos tentando destruir a imagem do cara e eu só consigo imaginar que o Cellbit não te respondeu antes porque tava te protegendo. Se as coisas já eram grandes sem ele te responder, ele sabia que se ele te respondesse, com certeza o caso ficaria gigante, assim como aconteceu. E agora, na sua vez de se posicionar publicamente perante a resposta do Cellbit, você diz que não vai falar nada e que vai resolver na justiça. De tanto você cutucar o cara, eu achei que você tinha algo concreto pra falar e, com base do que foi mostrado até agora, tudo que eu sinto relacionado a você é decepção, nada mais. Na real são 3h12 da madrugada agora e enquanto eu tô gravando esse áudio, eu também tô refletindo bastante sobre o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa como a Sassá. Bom, aqui no meu canal eu dou a minha opinião sobre as coisas que eu vejo por aí no YouTube afora e se você gostou do meu vídeo, meu canal tá aí pra você se inscrever. Eu sou o ZM7 e eu te agradeço de verdade por ter me ouvido até aqui e agora eu tô indo nessa. Falou, se cuida.